tarde, quarto ano. Vamos começar aí mais uma semana. Descansamos aí semana passada, recuperamos, né, as nossas energias, recarregamos as baterias e estamos juntos aqui hoje para começarmos mais uma semana de aulas. E começando com um conteúdo novo chamado advérbio. E agora nós vamos aprender, então, o que é um advérbio e quais são as suas classificações. Então, nós vamos ver aqui, ó, o conceito de advérbio. Aí, todo mundo prestando bastante atenção aqui. Ó. O que é um advérbio? Primeiro, uma palavra. É uma palavra invariável. Nós já aprendemos esse conceito em outros. O que é algo invariável? É aquilo que não varia, não se modifica. Nós temos aqui, ó, o advérbio que vai funcionar como uma palavra que vai trabalhar com algumas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Observem aqui, ó. O advérbio, então, ele vai trazer a ideia de... Nós teremos uma palavra que vai trazer ideia de lugar, intensidade, modo, afirmação, tempo, dúvida, negação. Então, ó, prestando bastante atenção aqui, ó. Advérbio, então, é uma palavra invariável e essa palavra vai representar algumas circunstâncias. E aí, essas circunstâncias, elas são de alguns tipos. Por exemplo, lugar, intensidade, modo, afirmação, tempo, dúvida e negação. Vamos ver aqui. É uma matéria nova, então todo mundo prestando bastante atenção aqui. Eu coloquei um exemplo, ó. Um lindo balão azul atravessava o céu. Nesse primeiro exemplo aqui, eu não coloquei nenhuma palavra em destaque, porque nesse exemplo aqui, não há nenhuma palavra chamada de advérbio que traz alguma circunstância dessa aqui que nós vimos. Ó. Agora, olha o segundo exemplo. Um lindo balão azul atravessava lentamente o céu. Reparem que agora eu coloquei uma outra palavra a mais que não tinha no primeiro exemplo, que é exatamente o nosso advérbio. Então, aqui nós temos uma circunstância. Circunstância lentamente trabalha. Modo. Qual era o modo que o balão azul atravessava o céu? Lentamente. Lentamente lembra o quê? Lentidão, com calma, sem pressa. Então, ó, lentamente é a nossa palavrinha que nós vamos dar o nome de advérbio. E nesse caso aqui, a circunstância lentamente é do tipo modo. Então, vamos recapitular aqui. Ó. Advérbio é uma palavrinha, como lentamente, que trabalha com circunstância. Quais são as circunstâncias que os advérbios podem apresentar? Então, esses tipos aqui, ó. Nós podemos ter a ideia de lugar, de intensidade, de modo, de afirmação, tempo, dúvida e negação. Então, nós vimos aqui, ó, lentamente é a nossa palavrinha chamada de advérbio e a circunstância que esse advérbio traz aqui, ó, é o modo como o balão atravessava o céu. Então, vamos prestar atenção agora aqui, ó, na classificação. Lá naquele postezinho, ó, vou até voltar aqui, ó, nós temos os tipos, ó, lugar, intensidade, modo, afirmação, tempo, dúvida e negação. Essas aqui, ó, são exatamente as circunstâncias que o advérbio vai trazer na frase. Como nós vimos aqui, ó, lentamente era o modo como o balão atravessava o céu azul. Então, nós vamos ver aqui, ó,
que essa classificação, ela depende exatamente da circunstância. E aí eu vou classificar de acordo com a circunstância colocada ali. Por exemplo, ó, o primeiro advérbio que nós vamos ver trabalha com a circunstância de lugar. Eu já sei que advérbio é uma palavra. Qual palavra, então, que vai indicar lugar dentro de um texto? Eu coloquei aqui alguns exemplos, porque tem muitos, ó. Lá, aqui, acima, por fora, perto, longe, dentro e etc., porque nós vamos ter outras. Então, olhem só, vi um ninho lá na árvore. O advérbio é uma palavrinha que trabalha com a ideia de circunstância. E o nosso lá aqui, ó, é um advérbio de lugar. Então, eu estou indicando o lugar onde o ninho estava. Tanto que eu coloquei uma imagem aqui, ó, exatamente mostrando esse exemplo. Ó. Vi um ninho lá na árvore. Ó, nós temos a árvore e temos o ninho. Então, reparem aqui, ó, que essa palavrinha lá, ela é chamada de advérbio porque ela trabalha com a circunstância de lugar. Então, o que nós temos que fazer? Encontrar essa palavrinha que dá a ideia de circunstância e ver de que tipo ela é. Vimos aqui, então, que no exemplo, o lá é um advérbio de lugar. Indica o lugar onde o ninho estava, na árvore. Prestando bastante atenção aí para vermos todas as circunstâncias trabalhadas. Então, olhem só. Dúvida. O que nós vamos ter aqui? Que palavras podem representar dúvida? Talvez, possivelmente, acaso, porventura. Aí eu coloquei um exemplo, ó. Talvez vovô não queira vir. Coloquei uma imagem aqui. E a palavrinha aqui, ó, que dá a ideia de dúvida, é talvez. Então, vamos prestando atenção aí. Todas as vezes que eu tiver que identificar o advérbio, eu tenho que olhar qual palavra que trabalha com circunstância. Reparem que em cada exemplo eu estou marcando essas palavras. Então, eu tenho aqui, ó, o talvez dá a ideia de dúvida, ou seja, eu não tenho certeza se o vovô vai querer ir. Então, talvez é um advérbio de dúvida. Por que eu tenho que saber que tipo de advérbio é? Porque lá na frente, quando nós formos fazer os exercícios, vocês terão que identificar a palavra que é advérbio e vão ter que dizer para mim que tipo de advérbio vocês encontraram ali. Olha outro exemplo, ó. Negação. Não, de modo algum, de forma nenhuma. Ou seja, tudo isso aqui, ó, dá a ideia de negação. Reparem que a primeira palavrinha que apareceu aqui, ó, foi o não. Temos uma imagem aqui também, associada ao exemplo, ó. Não irei ao passeio. A palavrinha não é um advérbio de negação. Reparem, ó, que o não foi o primeiro que eu coloquei aqui, ó, no exemplo. Não é um advérbio de negação. Então, é a circunstância que está sendo apresentado ali. Reparem que cada exemplo foi utilizado um tipo de advérbio e cada um deles está representando uma circunstância. Então, nós já vimos aqui, ó, vou voltar aqui para vocês relembrarem. Nós já vimos o de lugar, foi a palavra lá. Vimos de dúvida, a palavra talvez. Negação, vimos a palavra não, advérbio de negação. Reparem que todos estão identificados e classificados. Vamos aqui, ó. Afirmação. Se lá no negação a primeira palavra que apareceu foi o não, a afirmação é a primeira palavra que eu coloquei, é o sim. Ó, sim, realmente, com certeza. Olha o exemplo. Sim, posso ir com você. Nós temos aqui, ó, algumas crianças que vão fazer um passeio e uma delas foi convidada. Então, ó, marquei o sim, que é o meu advérbio, e disse que é um advérbio de afirmação. Porque essa é a circunstância que essa palavra traz um contexto.
Agora eu tenho aqui, ó, intensidade. Chegamos muito tarde para a aula. Olha só a intensidade, ó. Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso. São palavras que vão ser utilizadas trazendo essa ideia aqui, ó, de intensidade. Chegamos muito tarde para a aula. Então, muito aqui, ó, é um advérbio de intensidade. Então, nós temos aqui ó, lá no fundo na sala de aula, né, os alunos aqui, e eles chegaram muito tarde para a aula. Então, ó, cada situação aqui ó, está trabalhando com uma circunstância diferente. Agora, nós vamos ver a circunstância de tempo. Agora, hoje, sempre, logo, de manhã, às vezes, são todas palavras utilizadas que vão trazer a ideia ó, de tempo, a circunstância de tempo. Ó. Amanhã levarei os livros. A palavra destacada aqui ó, foi amanhã, que é o nosso advérbio de tempo. Então, a circunstância aqui ó, traz a ideia de tempo. Então, eu marquei a palavra que traz essa ideia e classifiquei como advérbio de tempo. Então, reparem que em cada exemplo, nós utilizamos um advérbio diferente com uma circunstância também diferente. Por isso que nós temos que reconhecer qual é a palavrinha chamada de advérbio e depois classificarmos esse advérbio. Mas, além dessas palavrinhas, nós temos as chamadas locuções adverbiais. Elas vão trabalhar com a mesma ideia do advérbio. Mas sabe qual é a diferença? Que o advérbio é uma palavrinha só. A locução adverbial, ela tem mais de uma palavrinha. Reparem aqui, ó. As notícias chegaram cedo. Eu marquei o cedo, que é o nosso advérbio. Se eu fosse classificar esse advérbio, ele seria de tempo, que a ideia aqui ó, é tempo. As notícias chegaram de manhã. A mesma ideia trabalhada nos dois exemplos. Só que no primeiro, nós temos apenas uma palavrinha. Então, é chamada de advérbio. No segundo exemplo, nós temos duas palavrinhas. Então, é chamada de locução adverbial. Qual a diferença, Tia, então, de advérbio para locução adverbial? Em circunstâncias, é a mesma coisa. Ó, as duas aqui ó, trabalham com a ideia de tempo. A diferença é a quantidade de palavras. Quando for advérbio, é uma palavrinha só. Quando for locução adverbial, é mais de uma palavrinha. Apalpou as frutas delicadamente. Isso aqui é o modo como ele apalpou as frutas. Então, aqui é um advérbio, porque eu tenho apenas uma palavrinha. Apalpou as frutas com delicadeza, ó, eu tenho duas palavrinhas agora. Locução adverbial. Então, a diferença entre advérbio e locução adverbial é a quantidade de palavras que forma cada um. Para eu falar que é advérbio, uma palavrinha apenas. A locução adverbial, ela vai ser composta pelo menos por duas palavras. Então, essa é a diferença entre as duas. As circunstâncias são as mesmas. Tanto aqui, ó, que nós trabalhamos com a mesma ideia de tempo, nos dois exemplos, e nos dois de baixo nós trabalhamos com a mesma ideia de modo. O que diferenciou é que uma palavra só é um advérbio, duas palavrinhas, locução adverbial. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Então, nós vamos ver aqui, ó, antes de voltarmos até a próxima aula, eu vou voltar aqui com vocês o slide lá na primeira parte para relembrarmos algumas coisas que vocês já viram aqui. Então, o que é um advérbio? É uma palavra invariável, ou seja, uma palavra que não se modifica. Como assim não se modifica? Na escrita, sempre ela vai ser escrita daquele jeito. O que ela vai modificar? O sentido do verbo.
que ela vai trazer, então, ali? Circunstâncias. Que tipo de circunstâncias eu posso encontrar dentro de uma frase? São essas daqui, ó. Palavrinhas que dão ideia de lugar, palavrinhas que dão ideia de intensidade, palavrinhas que dão ideia de modo, palavrinhas com ideia de afirmação, palavrinhas com a ideia de tempo, palavrinhas com ideia de dúvida, palavrinhas com ideia de negação. Vamos relembrar aqui o exemplo. Ó. Um lindo balão azul atravessava o céu. Eu não tenho nenhuma palavra aqui que traz ideia de circunstância. Já no segundo exemplo, ó, um lindo balão azul atravessava lentamente o céu. Agora eu acrescentei uma circunstância. Ó, o verbo está aqui, ó, atravessava. E qual era o modo que o balão atravessava o céu? Lentamente. Então, lentamente é o nosso advérbio e a circunstância dada aqui é de modo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a palavra ou grupo de palavras. Se eu achar uma palavra só, eu terei advérbio. Se tiver mais de uma, eu terei locução adverbial. E logo em seguida, eu vou ler com bastante atenção para saber qual é a circunstância que eu vou estar trabalhando aqui. E aqui nós começamos, ó, a classificação do advérbio. O primeiro exemplo foi o de lugar. Serão palavrinhas, então, ou locuções adverbiais que vão trazer, então, a ideia de lugar para o contexto. Ó. Vi um ninho lá na árvore. A palavra que lembra lugar é o lá. Então, eu vou marcar aqui, vou sublinhar o lá e vou escrever embaixo advérbio de lugar. Por que eu escrevi advérbio? Porque lá é uma palavra só. Se fosse mais de uma, eu escreveria locução adverbial, como aqui, ó. Por fora, por exemplo, são duas palavras. Então, seria locução. Ok? Então, vamos continuar aqui. Dúvida. Temos aqui algumas palavras também que vão trazer ideia. Nós vamos ser aqui. Só um minutinho, pessoal. Continuidade aqui. Os advérbios ou as locuções, elas vão trazer então, essas palavrinhas ou grupo de palavrinhas que vão trazer, então, ó, como aqui o de dúvida, por exemplo. Qual é a palavrinha que foi falada aqui que lembrou dúvida? A palavra talvez. Então, eu vou lá, marco e escrevo advérbio de dúvida. Advérbio porque eu tenho apenas uma palavra. Negação. Eu vou ter também uma palavrinha utilizada dentro do exercício que vai me lembrar esse tipo de situação. Então, aqui, ó, eu usei a mais comum que lembra a negação, que é o não. Então, olha só. Não irei ao passeio. Qual é a palavra que deu ideia de negação? O não. Fui lá, então, marquei e escrevi embaixo advérbio de negação. Mais uma vez é advérbio porque é apenas uma palavrinha. Ó, de modo algum, nós temos mais de uma palavra. Se esse exercício aqui tivesse com de modo algum no exercício, por exemplo, de modo algum irei ao passeio. Eu ia marcar as 3 palavras e ia escrever embaixo locução adverbial, porque é exatamente a diferença do advérbio para a locução. Dando continuidade aqui, nós vamos ver o de afirmação, que é o contrário de negação. Tanto que a primeira palavrinha aqui, ó, foi o sim. Realmente, ó, com certeza é uma locução adverbial, porque tem 2 palavrinhas. Sim, posso ir com você. Então, a palavrinha aqui, ó, que me lembra afirmação é o sim. Por isso que eu fui lá, marquei e escrevi embaixo o advérbio de afirmação. Intensidade. Eu vou procurar ver na minha frase qual é a palavra que lembra essa ideia de intensidade. Nós vimos aqui, ó,
que o muito, ó, chegamos muito tarde para a aula. O muito aqui, então, é o nosso advérbio de intensidade. Se fosse em excesso, por exemplo, temos uma locução adverbial, porque nós temos duas palavrinhas. Então, eu tenho que lembrar quais são os tipos de advérbios, reconhecer as classificações. Para eu poder ter a ideia de tempo, eu vou ter que ter alguma palavra usada aqui no contexto que vai me lembrar tempo. Amanhã levarei os livros. A palavrinha, então, que lembra tempo é amanhã. Marquei também, identifiquei e escrevi advérbios de tempo. Por quê? Também só tem uma palavra. Se fosse de manhã, nós temos duas palavrinhas aqui. Eu teria que escrever locução adverbial. Então, agora ficou fácil entendermos a diferença da locução adverbial para o advérbio. A locução adverbial é formada por mais de uma palavra. E aí nós vamos ter o mesmo tipo de circunstância. Porém, eu vou ter que marcar as duas palavrinhas que compõem a locução. As notícias chegaram cedo. A palavra cedo lembra o quê? Tempo é um advérbio, uma palavrinha só. Se fôssemos classificar, seria advérbio de tempo. As notícias chegaram de manhã. A ideia de tempo é a mesma nos dois. A diferença é que aqui, vocês utilizaram duas palavras. Por isso foi escrito embaixo locução adverbial. Apalpou as frutas delicadamente. Tem apenas também uma palavra, então por isso foi chamada de advérbio. E o modo como eu peguei as frutas, então seria um advérbio de modo. Com delicadeza é a mesma coisa que delicadamente, porém, duas. Então nós temos aí locução adverbial. E na nossa próxima aula, nós iremos fazer, então, aí Deus relacionados à apostila, na segunda live. Ok?